dois, três, gravando. É com uma grande alegria que hoje eu recebo a minha amiga e professora Rita Lenira de Freitas Bittencourt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seus últimos projetos se voltam para a obra de Diná Silveira de Queiroz, uma escritora que teve grande destaque na passagem da primeira metade para a segunda metade do século XX. Alguns dos livros da Diná são Floradas na Serra, seu livro de estreia de 1939, Margarida Larroque, de 1941, A Muralha, de 1954, que foi adaptado 5 vezes para a televisão. Eles herdaram a Terra, de 1960, entre outros livros, e Comba Malina, que vai ser um dos nossos tópicos de hoje, de 1969. Agora eu passo a palavra para a Rita, para a gente conversar um pouquinho como que se deu esse primeiro contato com a obra da Diná e como que você transformou esse contato em objeto de pesquisa. Bem, e agradeço, né, Rita, ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e principalmente sobre essa escritora tão interessante e importante na literatura brasileira e ainda pouco lida, ainda pouco conhecida, né? Meu contato com a Diná, inicialmente, eu estive em Portugal em 2013 e 2014 fazendo um pós-doc. E no meu retorno, uma ex-colega minha de universidade, a Maria Regina Bettiol, estava organizando um livro que é uma compilação de artigos sobre as mulheres da Academia Brasileira de Letras. A Diná Silveira de Queiroz ela foi a segunda a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, depois da Raquel de Queiroz, né? E acho que por conta da minha estada em Portugal, a Maria Regina me convidou para fazer um artigo sobre a Diná. Na época, eu conhecia pouco, eu tinha lido na universidade, acho que na graduação, o Floradas na Serra, que é o primeiro romance, né? E eu me interessei, comecei a ler, e foi o primeiro contato assim mais intenso, digamos, né? Eu comecei a comprar os livros. É muito difícil de achar, alguns estão fora de catálogo, mesmo na Academia Brasileira de Letras. Eu não achei muita coisa, né? Então eu comecei a buscar em sebos e comecei a fazer uma coleçãozinha, digamos, com a Diná, né? Então, desse trabalho surgiu o primeiro artigo que saiu nesse livro, Entre Livros e Discurso, a trajetória das mulheres da Academia Brasileira de Letras, né? E saiu o artigo intitulado Diná Silveira de Queiroz na Máquina do Tempo, né? Que virou um dos capítulos desse livro. A curiosidade, o interessante desse livro, que eu gosto muito, é que são 8 mulheres escrevendo sobre 8 acadêmicas, né? Da Academia Brasileira de Letras. Então, é um livro, e organizado por 2 mulheres também, organizado por 2 mulheres. Então, é um livro bem legal, assim, ficou interessante, ficou reflexivo, ficou... bom, tem 8 pessoas, 8 mulheres escrevendo sobre 8 acadêmicas, né? E o meu artigo acabou se ocupando de um pouco um tomo geral da obra. A gente tinha que colocar um pouco do ritual de chegada na Academia Brasileira de Letras. Era uma exigência para a publicação do livro, né? Então, eu falo um pouco do discurso de abertura, de como ela chegou na academia, e vou falando um pouquinho da obra dela. Então, falo um pouco da Floradas na Serra, depois do Margarida Larroque, que tu já falou. Falo da adaptação para o cinema do Floradas e dos livros posteriores, né? Então, até aí, eu me ocupei de um ponto de vista bem geral, assim, da obra dela, né? Tentando fazer uma espécie de apanhado, resumo, para pessoas que não conheciam muito a obra dela, né?
Em relação à ficção científica, que eu acho que foi aonde acabou me chamando mais atenção e eu me detive mais, estava orientando na época a Marlova, no mestrado, e ela estava fazendo uma dissertação sobre a ficção científica escrita por mulheres, só com o adendo de que ela estava trabalhando com a ficção científica norte-americana, né? Porque foram as mulheres da década de 80, 70, do século XX, que se envolveram com esse gênero e desenvolveram um trabalho bem interessante de redefinição dos parâmetros da ficção científica e o pensamento da ficção científica voltado para o feminismo. Então, ela estava envolvida com uma escritora norte-americana, Joanna Russ, e estava escrevendo a dissertação. Quando eu comecei a conversar com ela sobre a Dinah, ela descobriu, né, o Comba Malina, que é um dos livros de ficção científica dela, que é da década de 60, 69, né? E me falou. Aí eu comprei o Comba Malina e nós começamos um outro trabalho, pensando a ficção científica brasileira, nos fazendo a pergunta, afinal, as escritoras brasileiras, mulheres, escreveram ficção científica? Se sim, quando? E se sim, de que maneira, né? Com que temas, com que foco, como isso foi pensado? Tem relação com o feminismo? Tem relação com as americanas? Então, essas primeiras perguntas, quando a gente começou a ler a Dinah, e eu comecei a me deter mais na ficção científica, acabaram dando base e sustentação para o doutorado, que ela está fazendo hoje, ela está trabalhando com as escritoras brasileiras de ficção científica. Isso foi uma coisa. A segunda coisa foi que eu achei que merecia um projeto, um trabalho mais específico, pelo ineditismo, né? Pelo ineditismo da questão no Brasil, pelo desconhecimento, né? Pela falta de reflexão sobre isso. E então eu fiz um projetinho para o CNPq, um projeto para a Universal, né? E ganhei uma verba para trabalhar com isso. Esse projeto hoje está quase no finalzinho, né? A gente está num processo de montagem de um livro de artigos, onde vários pesquisadores e vários grupos, né, estão envolvidos. Então, em breve vai sair esse livro de artigos sobre a ficção científica de Dinah, especificamente, né? E também tem a tese da Marlova, que não vai trabalhar diretamente com a Dinah, vai trabalhar com outra escritora, mas vai explorar o mesmo tema. Então, assim, acho que, no geral, um trabalho que era específico, que era para ser só um artigo dentro de um livro, acabou virando um plano de trabalho bem mais amplo e acabou me mostrando um outro lado, nos mostrando, né, um outro lado da escrita de mulheres no Brasil, né? Acho que, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Acho que a obra da Dinah me chamou a atenção justamente pela qualidade, né? Pela qualidade de escrita, pela variedade de temáticas. Ela não escreveu só ficção científica, ela não escreveu só romance, né? Ela trabalhou também com fantástico, ela trabalhou com romances históricos. Falou também da adaptação para TV, né? Da Muralha. É um romance histórico que conta a fundação de São Paulo, tem o outro que ela fala da fundação do Rio, né? Então, ela é uma escritora muito, digamos, criativa e multifacetada. Trabalhou com vários gêneros. Escreveu crônicas ao longo da década de 60, e o Comba Malina e o Eles Herdarão a Terra, que são os dois livros de ficção científica, foram escritos na década de 60, bem no início da ditadura, né? Na passagem ali da implementação da ditadura. Então, isso eu acho que é um dado importante também, porque é uma época muito difícil da história nacional e da história da literatura e das artes no Brasil, e pouco conhecida e pouco lida, né? Rita, aproveitando que você toca nessa questão da ditadura, e você menciona que o Comba Malina foi publicado em 69, ou seja, bem nesses anos em que o Brasil estava passando por esse momento tão difícil, tão crítico, né? A gente podia começar a falar um pouquinho sobre o conto? O que você acha? Acho ótimo. Então, aproveitando esse gancho,
O Kombamalina, ele também nomeia o livro, né? Ele é o primeiro conto desse livro de 8 contos. Não sei se você estava comentando que o outro livro que você participou são 8 mulheres. É uma coincidência ou não, não sei. São 8 contos desse livro. Que interessante, eu não tinha pensado nisso. É que são 8 acadêmicas, né? 8 acadêmicas, 8 mulheres até hoje. Por incrível que pareça, né? Até hoje só tem 8 mulheres que ocuparam cadeiras na Academia Brasileira de Letras, né? E a Kombamalina tem 8 contos, é verdade. 8 contos. Agora que eu pensei nesse detalhe, né? Então, além disso, né, o que a gente pode falar um pouquinho mais em detalhes sobre o que se passa no Kombamalina, né? A gente vem estudando, né, há algum tempo esse conto, e a gente pode dizer que, em linhas gerais, é um conto que se passa no Rio de Janeiro do século XVIII, né? A protagonista é uma cigana, algo atípico, né? Porque, primeiro, é uma mulher a protagonista, depois é uma cigana, e a gente sabe que toda a história do Brasil, a relação com os ciganos é bem singular, né? Outro detalhe interessante nesse conto, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho também, é que o narrador é um faxineiro, né? É um faxineiro que ele encontra, né, um professor que é um professor de música, né? E esse professor de música, ele está dividindo o quarto, né? Ele coloca uma vaga no próprio quarto, né? E ele acaba aceitando que esse moço vá morar nessa vaga, né? No quarto. Só que o que a gente percebe, eu acho que ao longo da leitura, né? É que essa música esse narrador vai sentindo, meio que enlouquecendo, né? Chega num ponto que ele se dá conta que a música é uma passagem, né? É uma máquina que vai levar para um outro tempo. E toda a história que o professor conta para ele, né, sobre a bodega, né, sobre a Kombamalina, de repente ele entra, né? Ele descobre como usar dessas informações e ele meio que se apropria. Eu acredito que ele chega num ponto que ele se apropria dessa máquina temporal, né? Máquina do tempo. Não sei se você quer falar um pouquinho também, Rita. No final, não vou contar, né? Não vamos contar o final. Mas, em linhas gerais, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Eu achei interessante tu colocar a música como uma espécie de máquina do tempo, porque geralmente quando a gente trabalha esse conto em sala de aula, em grupos de estudos, as pessoas ficam procurando, afinal, é uma narrativa fantástica, puramente fantástica, e o que tem de ficção científica aí, né? No sentido de ativar máquinas, pensar o presente. E pensando que a música funciona como máquina do tempo, eu acho que é uma boa saída, sabe? Uma boa ideia para entender o que a Dinah opera da ficção científica dentro dos contos dela. Porque, na verdade, ela é intimista, né? Ela explora. A Dinah sempre teve uma relação muito, muito próxima com a psicologia, com a psicanálise, né? Freud, então, ao mesmo ela foi tradutora de Freud, né? ela traduziu, um dos primeiros trabalhos de tradução dela foi um texto do Freud. Então, ela é estudiosa, né, da psicanálise, da psicologia, e, ao meu ver, aí, nesse conto, ela explora muito bem duas coisas, né? A relação do sujeito, meio desconjuntado dele mesmo, meio repensando seu próprio lugar no mundo. Ele é esse personagem que é um faxineiro, que sai do seu lugar onde morava, já é um migrante, né? Ele vem do interior
vai para a cidade, que é o Rio, e depois vai mudando de casa porque ele não pode se sustentar, o salário que ele ganha é muito pouco, então ele já vai parar nessa pensão, primeira coisa. Então, e ele é meio perturbado com algumas coisas, e depois acaba sendo internado no sanatório, né? Então, a desconexão do sujeito com ele mesmo, a desenraização, né? E também uma questão coletiva. Tu falou da cigana, né? A cigana é um elemento da cultura coletiva brasileira que está meio oculto também, né? Que está meio fora de lugar, assim. Então, ela ativa isso. E, por outro lado, tem um outro momento, no retorno, né, do final do conto, que vai aparecer um outro grupo, que é o grupo afro, né, afrodescendente, que eu não vou contar também, porque daí estraga um pouco a história. Mas, ou seja, ela ativa também zonas de recalque dentro de um pensamento coletivo. Então, ela isso. Sim, ela tira a hierarquia, né? Desculpa. Ela cruza isso, e ela cruza tempos, né? Ela usa o tempo para pensar o espaço também, né? Então, esse pequeno lugar da pensão, que vai para o passado, retoma a cigana, e depois retorna ao presente, numa religiosidade afro, esse pequeno lugar da pensão acaba sendo uma forma de pensar o tempo também. E de pensar configurações, né? Seja de um sujeito individual, seja de um sujeito coletivo. E é uma coisa interessante porque ela gosta de trabalhar, explorar a imagem da cidade, do urbano e do Rio de Janeiro, né? Então, ela explora bastante isso nos outros contos também. Ela traz a cidade, ela traz a questão da configuração espacial e temporal da cidade, né? Uma formação de mentalidade. Isso eu acho muito legal, né? E tudo isso atravessado por esse lugar do que tu chamou de máquina, né? Máquina do tempo pela música. Eu penso em máquina, a música como uma tecnologia, né? Porque é matemática. Esse professor é uma figura bem típica da ficção científica, né? É um professor que faz cálculos, que tem um quadro onde ele faz vários cálculos e tal. A gente não tem muito acesso ao que, afinal, ele está calculando, mas se supõe que seja a possibilidade de viajar no tempo, que é o que o outro personagem vive, né? E esse encontro com a cigana. E a cigana, ela está num lugar do passado e, ao mesmo tempo, ativa algumas forças que tendem a apagá-la, né? Porque é uma cultura, é um lugar, é uma mulher também, né? Interessante pensar isso também. É uma mulher que trabalha mexe com lugares do pensamento religioso, cultural, que também não é muito, digamos, assimilado, né, culturalmente, ou pelo menos é uma zona de recalque, né? E tudo isso assusta. Sim, né? eu também E junto com isso vem a questão também... Fala. Eu estava pensando quando você falou da cigana, a mulher, quando a gente está lendo o texto, ela vai falando, a gente pensa que essa cigana vai ser libertada, mas ela acaba não sendo, né? Ela acaba tendo o destino das bruxas, né? Das bruxas do queimada, né? da Idade Média. Ela fica no lugar da bruxa, e se a gente quiser falar um pouquinho sobre literatura brasileira, é aquele lugar da Capitu também, né? Cigana, dissimulada e oblíqua, né? Ou seja, é uma misoginia também aí, né? Então, assim, em termos de pensamento, de mentalidades, ela mexe com zona de recalque coletiva, zona de recalque individual, misoginia, um passado, né, que tecnicamente teria sido apagado, né, mas que está presente e vivo dentro do espaço da cidade. Né? Então, são várias camadas que constroem aquele espaço. E também um outro lugar, que no final aparece melhor, que é a questão da clínica psiquiátrica, né? Para onde vão os desajustados, os que não se enquadram, os que conseguem perceber coisas que os outros não percebem, né? Então, assim,
o espaço para onde vai os que destoam, digamos, de um mundo normal, comum, banal, né? Seja lá o que a gente queira chamar. E é interessante que no final também o próprio médico que está cuidando do caso desse sujeito que foi internado também se identifica com isso, né? A última frase do conto é: você está tão doente quanto eu, né? Então, assim, tem uma reflexão da Diná sobre a própria ideia do tratamento médico. Ela já faz isso lá no Floradas, que ela vai falar da tuberculose, né? E aqui ela vai falar das doenças mentais. Então, ela volta muito nessas questões como uma espécie de... pela psicanálise, tirar lugares de recalques, né? E fazer a gente entender, de certo modo, que a gente também está envolvido com isso, né? O próprio pensador, o próprio que traria a cura, na verdade, ele se autodiagnostica como doente, né? Também. E é uma doença de civilização, doente de... Dá para a gente pensar na ditadura também, já que a gente está falando nisso, né? Doente da repressão, né? Doente do apagamento, né? Eu acho um conto, assim, muito interessante porque mexe com muitas coisas. Uma coisa que eu penso também, ele é todo fragmentado, ele é dividido em 6 partes, né? Separado por aqueles pontinhos. Então, ele é todo contadinho aos pedaços, né? Mas ele tem uma certa ordem, ela escreve muito bem e ela é muito boa contista, né? Então, assim, se a gente pensar numa estrutura literária convencional de conto, começo, meio, fim, desenvolvimento de uma ideia e de personagens, funciona muito bem, né? Funciona muito bem por esse lado, assim. Ele é muito bem feito, muito bem amarradinho. Só que, ao mesmo tempo, em termos de conteúdo, ele rompe com isso, né? Ele rompe com a ideia de fim, ele rompe com a ideia de tempo, de temporalidade cronológica, né? Ele rompe com a ideia de um espaço estável, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um conto bem tradicional em termos de forma, ele é muito... ele meio que desconstrói a própria ideia do convencional e da forma em si, né? Então, é uma reflexão sobre conto também, sobre como escrever conto. Isso na década de 60, gente, 69, né? É muito inovador. É muito inovador. Pensando nessa inovação, né? Eu estava lembrando de um artigo da Ana Rich, que ela publicou no Suplemento de Pernambuco, e ela menciona uma carta, e nessa carta ela cita a Diná fazendo a seguinte pergunta: que destino terá a obra de um escritor de nossa época quando raiar o século XXI? Então, Rita, pensando nessa reflexão, né, da Diná, dando continuidade, né, que questões que moviam a Diná nos anos 60, 70, né, que ainda são pertinentes para o leitor de agora? Então, eu acho uma pergunta muito de ficção científica, né? O que espera o futuro de um escritor, né? Agora eu já falei um pouco. A gente alcançou o futuro que ela falava, né? Eu acho que uma coisa interessante é a gente estar redescobrindo esses gêneros, né? Agora, né? E agora, primeira coisa, né? Descobrir que existiam mulheres que escreviam ficção científica na nossa literatura, né? Isso é uma grande, digamos, um grande ponto, uma porta de entrada para repensar toda uma discussão de gêneros menores, inferiores, subalternos, seja lá o que for, né? Dentro da nossa literatura. E para dar uma outra dimensão da história literária, né? Desrecalcar também o trabalho do que foi escrito durante a ditadura, entender como isso funciona, né? Como uma espécie de
que traz uma espécie de literatura que traz de volta algumas questões, não diretamente, né? Não é uma literatura engajada no sentido político imediato, mas ela tem uma política de engajamento que é diferente, que traz de volta, elementos para se pensar, por exemplo, a literatura feminina, o papel da mulher, né? As personagens mulheres delas são muito fortes, e desencadeiam coisas muito prementes para o pensamento de uma literatura feminina hoje, né? Então, se ela contribuiu para alguma coisa no futuro, eu vejo por aí, né? Essa criação de personagens muito densas, muito fortes, né? Nos romances, nos contos, e também digamos, essa tessitura muito voltada para uma subjetividade, muito voltada para um campo da psicologia, da psicanálise, que te permite enxergar outras coisas que talvez passassem batidos na época, né? Na época, esses contos aqui passaram como um conto de ficção científica, está falando de viagem no tempo, de outros mundos possíveis, mas, na verdade, como toda ficção científica, os contos estavam falando do presente da época, do presente imediato, né? Então, assim, se ela nos deixou alguma coisa para a gente trabalhar hoje, é essa possibilidade de entender melhor a própria época que ela viveu, né? Sem negar, claro, sem dúvida, a qualidade literária dos textos, sem negar a capacidade que ela tinha de construir narrativas muito além do tempo dela, e mexe com o tempo muito bem. Margarida Larroque, por exemplo, é ambientada no século XVI, né? A Muralha é na Fundação de São Paulo, ou seja, ela viaja muito bem no tempo, mas ela também, quando ela está fazendo ficção científica, provavelmente ela não está interessada em fazer romance de tese, que é o que se fazia na época, né? Para falar mal da ditadura, para falar mal da repressão, da tortura e tal. Ela vai falar disso de outra maneira. E isso, para mim, é uma lição... Subjetividade, né? Hã? Pela subjetividade, né? Isso, para mim, é uma lição a respeito da escrita das mulheres. Como as mulheres escrevem. E como a gente pode ver elas escrevendo hoje, dizendo coisas, não que não sejam importantes, né? Na época, os romances de tese foram super importantes, mas assim, tentando dizer outras coisas e de outro lugar, se colocando no outro lugar, entende? E aí, fazendo a gente enxergar uma outra camada, né? de artística, literária, né? A partir do espaço de alguém que está fora, que fala como alguém que foi apagado, né? Como foram as mulheres na época da ditadura, né? Uma ditadura militar, a primeira coisa que faz é tira as mulheres de cena, né? É masculina, é no embate. E os escritores, na época, que fizeram sucesso foram os que enfrentaram os militares nas mesmas condições, ou seja, que foram para o embate, e os homens, basicamente, né? Então, assim, se ela me ensina alguma coisa hoje, talvez é reler os textos das mulheres e entender essa fuga dela para um outro lugar de escrita, né? Que é a ficção científica, que aparentemente é algo descolado do mundo e das coisas, mas é absolutamente presente ali naquele momento, né? Isso é muito interessante. Eu não sei se eu respondi. Tá ótimo, tá uma delícia te ouvir. Sim, tá muito legal. Você falou da questão da mulher, do espaço da mulher. Eu fiquei pensando que quando as pessoas apresentam a Diná, frisam que a literatura da Diná vem via o pai, né? Vem pelo intermédio do pai, né? E colocam todo o drama, que a mãe morreu ainda jovem, que ela e a irmã foram separadas, uma ficou com uma tia, outra com a outra pessoa da família, mas o pai é a presença literária na vida dela, assim como escritores homens, né, também são citados como referências. Como que a gente pensa essa relação?
Pois é. No discurso da... A tia foi a pessoa que permitiu que ela estudasse, mas ninguém fala da tia, né? O pai é que vinha ler a cada 15 dias, não sei. O pai gostava de ficção científica, lia H.G. Wells, e daí alguns, por exemplo, no discurso da Academia Brasileira de Letras, o acadêmico que recebe ela fala isso, né? Que ela aprendeu ficção científica com o pai. Bom, como ela é uma leitora de psicanálise, provavelmente ela pensou nessas questões muito cedo, né? E eu acho que, de algum modo, ao escrever essas ficções científicas, colocando as mulheres em cena, trazendo umas figuras do recalque, ela está tentando lidar justamente com essa literatura que ela herdou do pai, que é uma literatura de uma ficção científica convencional, né? Então, assim, como ela rompe com os tropos da ficção científica convencional, me parece que também aí ela assinala uma diferença em relação ao pai. A primeira coisa. A segunda coisa é quando ela assume na Academia Brasileira de Letras, ela está assumindo a cadeira do Castro Alves, né? E ela cita Vozes da África, um poema lindo do Castro Alves, e ela está voltando de Portugal no começo na época da independência das colônias africanas, né? E quando ela faz o discurso dela na academia, ela retoma teoria da negritude, ela retoma a questão da independência das colônias, né? Vai falar no Aimé Césaire, e me parece que ela está tentando trabalhar também com uma outra perspectiva da cultura mundial, da cultura não europeia, né? Então ela traz, ela dá a ver, ela morou em Lisboa, né? Ela morou na Europa, né? Ela pegou o retorno, né? Ela pegou o movimento dos retornados, dos portugueses que estavam colonizando a África e estavam voltando para Portugal, e toda aquela tensão, né? Entre os portugueses retornados e os portugueses locais, todo o problema da migração, um monte de problemas sociais que aconteceram na época, que fundou até uma linha, né, de literatura portuguesa, que é a literatura dos retornados. Ela pega isso e ela fala de personagens deslocados, em trânsito e fora de lugar. Entende? Então, assim, me parece que ela consegue enxergar na literatura brasileira, mesmo herdando essa literatura oficial, né, do pai, né, um outro lugar. Ela está em outro lugar e está falando de outras coisas. E sempre quando ela está fora do foco, ela está fora do foco de uma literatura convencional. Claro que ela escreve maravilhosamente bem e tem toda uma dicção assim muito colada numa escrita correta, bem feita, né? Ou seja, ela herda uma literatura de origem portuguesa, né? Tem um pouco disso. Mas também ela visita gêneros que não são convencionais, né? Convencionais. Então ela fala de fantástico, Margarida Della Rocca é um romance fantástico, os contos do Cambo Malino e do Eles Herdaram a Terra são mais para ficção científica, ela faz biografia, né? Ela faz gênero, ela visita gêneros que não são convencionais. Então não é um romance tradicional, né? E então acho que ela desfoca um pouco esse lugar do pai. Se é que não engole ele, né? Se é que ela não faz outra coisa, né? Com o pai dela, assim. É interessante. É interessante pensar essas coisas. A nossa conversa vai longe, né? Eu acho que a gente continua. Eu acabei apaixonada por ela, assim. Muita coisa, estou lendo ainda. Tem muita coisa que não se acha. Eu ando procurando em sebo, tá difícil de encontrar, mas eu acho que tem que recuperar, né? Tem que recuperar uma escritora que é muito interessante e muito empolgante para a gente hoje. Né? Falando em empolgante, o que você poderia sugerir para quem está iniciando a leitura da Dinah?
né? Qual o texto que você acha que seria um texto de entrada na obra da Dinah? Não precisa Olha, ser ficção científica. de ficção científica? Não, pode ser na obra, não exatamente. Eu comecei, como eu falei no início, né? Eu comecei com Floradas na Serra, que é um romance ainda com uma tinta romântica, mas é um romântico trágico. É uma marca também da Dinah, ela é muito para trágico, ela trabalha com coisas muito fortes, né? Mas ele tem uma estrutura de romance tradicional, assim, né? Os personagens são bons e é muito interessante, porque vai trabalhar com um tabu da época, que é a ideia da tuberculose, né? Esse é bom porque ainda tem um filme, né? Adaptado com o Jardel Filho, com a Cacilda Becker, que dá para assistir também. Então é uma experiência que pode ser interessante para um jovem leitor, né? Tem um outro romance que eu amo, que é Margarida Larroque, que é fantástico, mas ele é um fantástico do ponto de vista de uma mulher, uma personagem mulher, né? E é uma espécie de contra Robinson, né? Ela vai para uma ilha, ela fica na ilha um tempo, mas ela não consegue o resultado capitalista acumulador que o Robinson Crusoe consegue, né? Ela não consegue sobreviver, ela não morre, mas ela sofre muito nessa ilha e a ilha é inóspita, selvagem, então não é uma relação de construção, né, do mundo. Ao contrário, ela acaba inserida no mundo fantástico que é o que é a ilha, né? Então inverte um pouco os polos das coisas. Esse romance é muito legal. É muito legal porque é ambientado no século XVI, nas navegações, e realmente é um contra Robinson, né? Dá para a gente tirar toda uma reflexão aí sobre o que a gente entende por civilização, né? O que a gente entende por construção de um marco civilizatório e tal, que o homem, Robson, faz, né? Monta. Então, assim, dá para pensar num contramodernismo, né? A partir do Margarida Larroque. Os contos, acho que tanto faz, como a Malina ou Eles Herdarão a Terra, vale a pena. E vale a pena olhar mais um ponto de vista, assim, do Brasil da época, né, também. Não só a ideia da ficção científica. Uma coisa que a gente estava pensando ontem, eu estava numa aula e estava pensando isso, a gente estava falando sobre isso, né? A ficção científica da Dinah é um pouco diferente no sentido que ela herda, ela não está solta no espaço, né? Então ela não pega só H.G. Wells, Júlio Verne, não sei o que, essa coisa mais convencional do pai, né? Ela vai herdar também coisas do Borges, do Cortázar, né? Da América Latina, do fantástico latino-americano. Então é uma ficção científica que ela tem limiares, não dá para dizer que é uma ficção científica ao pé da letra, né? Como se pensa, por exemplo, a ficção científica nos Estados Unidos, né? É uma ficção científica atravessada pelo mágico latino-americano, pelo fantástico, né? Então não é uma coisa, não dá para definir, já não se consegue definir um gênero, ficção científica, né? É uma espécie de gênero sempre Híbrido. atravessado por outros, né? E na Dinah é pior ainda, né? Porque ela tem elementos assim que ela mistura psicanálise, ela mistura a viagem no tempo, ela mistura vários espaços, mas também fala da realidade cotidiana, da cidade, do Rio, né? Dos cariocas, ela gosta muito de falar de uma cultura, entre aspas, carioca, né? Do local onde ela viveu a vida toda. Para outro, como os africanos em Portugal, né? Para Portugal, os descendentes de portugueses que moravam na África e que voltam, e seja nessa migração cósmica para outros mundos, né? Então, sempre que está meio que em foco é uma espécie de deslocamento, né? De não estar de todo em nenhum lugar, que é uma condição da ficção científica, mas também é uma condição do sujeito na psicanálise. Né? Bom, continuando essa discussão, essa conversa sobre uma espécie de migrância na obra dela, de errância, né? Seja pelo espaço local da cidade, do Rio, do Brasil, seja no espaço
migrância intercontinental, pensando África e Portugal, seja no espaço cósmico, né, pensando as viagens espaciais, a ficção científica, eu pensei que para encerrar minha fala, né, para encerrar essa conversa, eu gostaria de ler um pedacinho do artigo esse que eu escrevi sobre a Dinah na Academia Brasileira de Letras, que eu acho que meio que conclui pensando isso, né? Pensando o lugar dela na literatura e da obra dela no literário mundial e brasileiro, né? Então, eu vou ler um pedacinho. Dinah percebeu, desde cedo, a possibilidade das mulheres viajarem pelo universo, para além de suas limitações terrenas. Se, por um lado, em direção à espiritualidade cristã, desenvolvida em suas biografias tardias de Jesus Cristo, por outro, no universo da fantasia e do desejo, sem amarras temporais ou espaciais, na busca de outras formas e possibilidades de vida. Ela produz uma literatura como potência, hospitaleira, mesmo que situada em mundos ainda por descobrir, tempos ainda por vir, ou em galáxias distantes. Acho que é isso. Eu não falei sobre as biografias do Cristo, eu acho que é um assunto para outro momento, né? Mas nesse momento que eu estou trabalhando mais é com a ficção científica dela mesmo, né? Então me interessa essa errância por mundos distantes, outros, mesmo que sejam mundos distantes dentro da gente, né? Rita, muito obrigada. Foi um prazer estar conversando contigo sobre a Dinah, tá? E espero a gente se encontrar novamente, né, para continuar essa conversa. E um beijo. Beijo, Nena. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.